Deputado, queria fazer mais uma pergunta, aproveitando a enorme audiência e inclusive o que está no chat. Então, eu vou reproduzir e vou colocar o senhor numa enrascada. Numa situação normal, o presidente Jair Bolsonaro é candidato, né, numa situação constitucional normal, o presidente Jair Bolsonaro é candidato em 2026. Não sendo candidato, qual é o plano para 2026? O senhor está pronto para disputar a presidência? Obrigado pela pergunta, Navarro. Muitas pessoas me perguntam isso e eu busco não dar eco na minha rede social, porque de fato eu acredito que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro ela será revertida e ele será candidato em 2026. E eu pretendo, né, eu sou um servidor público, eu sou escravo da vontade popular, né, da vontade daquele segmento que eu represento, agora dos pouco mais de 700 mil votos que eu recebi. O que eles falarem para eu fazer, eu faço. Agora, com relação à presidência, se o Bolsonaro mandar, eu voto em qualquer pessoa, né? Eu nem me preocupo com isso, porque de maneira bem tranquila, o que ele mandar fazer, eu farei. Porque uma característica que eu prezo muito, Navarra, é pela humildade, né? E eu sou humilde o suficiente para entender que, mesmo tendo 5 anos de Polícia Federal, sendo formado pela FRJ, né, advogado, tendo servido na fronteira, na Polícia Federal, agora estou no meu terceiro mandato de deputado federal, eu tive o privilégio de ver de perto como é que funciona uma cadeira de presidente da República durante 4 anos. E isso daí não é uma pessoa que tem a ambição de sentar naquela cadeira maluca da cabeça. Se você olhar o quanto que o Jair Bolsonaro envelheceu, né, de 2017, 18 para agora, é algo colossal. Então, eu sei que aquela experiência que ele adquiriu, mesmo que eu tenha visto bem de perto, isso não se transfere, né, somente através da troca, do intercâmbio de experiências. Então, assim como o Trump falou que está muito mais preparado agora do que estava no primeiro mandato, o Bolsonaro fala a mesma coisa. Se você pegar a última entrevista do Trump para o Tucker Carlson, logo antes de 5 de novembro, que foi a eleição americana, você vai ver o Trump falando o seguinte, que quando ele tinha 73 anos de idade, ele não estava preparado para ser presidente. Que agora que ele tem 77, ele está muito mais maduro para exercer essa função. O Bolsonaro na mesma medida, da mesma maneira. Então, eu prefiro seguir, né, o líder Jair Bolsonaro e não tenho a pretensão de dizer a ele, né, aconselhar a ele quem possa sucedê-lo nessa cadeira presidencial. O que o líder disser, a gente vai seguir. Vou repetir a pergunta que eu lhe fiz ontem, porque o nosso chat aqui também já está falando sobre a sua possível posição no Senado, correr para uma cadeira no Senado, até porque o brasileiro já entendeu que o Senado, como a única casa revisora, a única ferramenta de freios e contrapesos para um Supremo Tribunal Federal ativista e político, é preciso um Senado forte, com senadores independentes que são comprometidos com a nossa Constituição. O senhor considera essa corrida para o Senado? Com certeza, Ana Paula, né, o presidente do meu partido, Valdemar da Costa Neto, foi o primeiro a falar isso, depois foi acompanhado pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente tem essa pretensão, sim, né, eu acho que é chegado o momento para a gente ir para o Senado. O voto ele tem um pouco mais de valor, porque são 81 senadores, né, ao contrário da Câmara, que são 513, e consciente também dessa missão. Eu, inclusive, nunca escondi de ninguém que, se dependesse do meu voto, eu votaria pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes por uma questão de justiça, né? Eu lamento que hoje em dia a gente não tenha, né, nos freios e contrapesos que você bem citou, a oportunidade de fazê-lo. Mas, Deus quiser, em 2026 a gente consegue. Eu até peço à população para que entenda que a democracia é dessa maneira mesmo. Não é da velocidade que eu quero, não é da velocidade que você ou a Ana Paula Henkel querem, né? É mais moroso, é mais demorado, mas se a gente pensar pelo outro lado, que bom que é assim. Porque senão, imagina só, quando o Lula foi presidente lá nos seus primeiros e segundo mandatos, quando o PT era o maior partido do Congresso Nacional, eles poderiam ter feito muita maldade. Então, a passos lentos, a gente também vai conseguindo consertar a nossa república. É uma situação totalmente anormal, cada dia conta para aquelas pessoas que estão presas, mas é dessa maneira, né? Eu estou sendo honesto com vocês. Por mim, eu teria mudado ontem tudo isso, mas eu acho que em 2026 a gente vai ter uma boa oportunidade para votar bem, não só para presidente, mas também para senadores. Deus quiser, em uma eleição limpa, com uma nova configuração do TSE.
onde o presidente não será mais Alexandre de Moraes, como foi em 2022, mas será o Cássio Nunes, com o vice-presidente André Mendonça, e o terceiro do STF, que vai participar do TSE, né, dos 7 ministros que compõem o TSE, será o Dias Toffoli, que eu não identifico como sendo uma pessoa ideológica. Você pode discordar dele, eu também discordo em várias oportunidades, é da democracia, mas ele não é uma pessoa comprometida com a esquerda. Isso eu posso dizer. Então vai ser uma composição muito mais balanceada e eu espero que o TSE traga novidades para a gente ter eleições limpas, transparentes e justas. O que não pode entender, finalizando, né, como saudável, é fazer o que o ministro Luiz Roberto Barroso fez, né, de entrar no Congresso Nacional, conversar com 11 presidentes de partido a portas fechadas e depois dessa reunião todos eles saírem dela sendo contrários ao voto impresso. Lembrando, né, que é o STF que julga os deputados e senadores por eventual cometimento de crime. Pois é. Mais uma participação, Piotr? 104 mil telas com a gente, hein? Deputado, só para aproveitar esse ponto, claro que nós temos 2026, isso pode mudar a configuração do Senado, a tendência é essa e, claro, a relação pode ser outra, mas até 2026 não há mais nada a fazer. Eu estou falando do ponto de vista de discussão de bastidor, que acontece em Brasília. O Supremo hoje é um órgão político, ele se transformou nisso por livre e espontânea escolha, o que é lamentável, que não é esse o papel a ele dado pela Constituição. Mas o Congresso tem falado, por exemplo, não há divergência dentre os ministros do Supremo que possa pelo menos colocar ou tornar público esse tipo de absurdo que está acontecendo hoje no país, dessa invasão de prerrogativas pelo Supremo, invasão de prerrogativas do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara. O senhor agora, por exemplo, vive uma ameaça de ter o passaporte apreendido por uma decisão de ministro Supremo sem nenhum amparo, não se tem nenhuma lógica para que isso ocorra. Aliás, o movimento já é estranho, ainda mais nesse momento o senhor já se debruçou e já explicou vários pontos. Mas o senhor não vê nenhum movimento em que a gente possa ter uma reação por parte institucional de outros ministros do Supremo diante de abusos ou completamente decisões fora da lei que estão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal hoje? Com relação ao impeachment, eu sou pouco crente de que possa ir adiante, né? Principalmente por conta dessa composição do Senado. Agora, pode ter certeza, os parlamentares discutem isso a todo tempo, né? A gente teve alguns avanços, a Carol Detona, enquanto presidente da CCJ, né, deputada federal do nosso partido de Santa Catarina, ela colocou adiante PEC para limitar poderes do STF. É sempre imaginado, é sempre pensado, é discutido isso nos bastidores. O problema é que a gente não vive uma situação normal para aprovação de um projeto de lei. Pega o meu exemplo, né? Eu sou um deputado federal que não cometi nenhum crime, absolutamente nenhum crime. Já sei nos bastidores que o COAF virou minha vida de cabeça para baixo, não encontrou nada. Né? Vocês acompanharam as matérias do Glenn Greenwald, publicadas na Folha de São Paulo, né? Onde aqueles juízes, desculpe o termo aqui, porcaria, né? Como Marco Antônio e André Vieira, que também estão sendo bem circulados os nomes deles aqui fora, discutiram com o cara da inteligência, um outro porcaria, né? Eduardo Tagliaferro, uma maneira de me condenar. Como não tinha como me condenar, queriam me vincular, né, com o senhor Cerimeto, que é, inclusive, a pessoa que fez parte do marketing do presidente Javier Milei, para tentar me condenar, dizendo que a gente faz parte de uma grande trama internacional antidemocrática, já que o Cerimeto criticou a eleição de 2022 no Brasil. Olha só como, né, que eles estavam arquitetando a minha prisão. Graças a Deus, né, o Glenn Greenwald colocou tudo isso à tona, e eu não fui preso. Agora, vocês imaginem só, os deputados e senadores tendo que conversar, fazer reuniões, fazer jantares, né, para planejar uma maneira de você ter uma ferramenta para segurar o ímpeto autoritário da Suprema Corte. Será que a Suprema Corte não vai ficar sabendo disso antes da votação? Será que a Suprema Corte não vai poder pegar esses deputados e senadores e prendê-los, igual fizeram com o Daniel Silveira por causa de um vídeo? Ou pegar o passaporte deles, como estão querendo fazer comigo agora o Alexandre de Moraes? Então, Adalberto, é uma situação muito delicada, né? Eu sempre tenho esperança, eu acho que dá para avançar em muita pauta, eu acho que dá para aprovar, por exemplo, a anistia antes de 2026. Quando esse momento vier e a Câmara aprovar, vai a pressão para o Senado, e aí os discursos dos senadores pode sim começar a mudar para a gente aprovar essa anistia, mas, de fato, né, quando você fala em ações do Congresso contra o Supremo Tribunal Federal, com esse atual Congresso, eu acho muito complicado. Mas pode ter certeza que tem pessoas que querem, né, que querem fazer isso daí sim.
Eu queria perguntar para o deputado se, caso tudo aquilo que a gente está vendo se concretize, o seu passaporte seja retirado, outros excessos por parte do Supremo aconteçam, o senhor está pensando, além dos Estados Unidos, tem cortes internacionais também que poderiam defender as suas prerrogativas, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tem outras instâncias. O senhor está pensando em recorrer também a estas cortes, ou o pedido de ajuda, né, pedido de assistência se limitará ao governo americano, até porque seria de fato algo mais rápido a acontecer? Com certeza eu considero, né? Eles podem até pegar meu passaporte, já adianto que não vão conseguir me calar. Vou continuar em contato com as pessoas que eu tenho, com as autoridades internacionais, para denunciar esses absurdos, e eles já estão avisados, todos eles, absolutamente todos eles, de que se alguma coisa acontecer comigo, né, para eles levantarem as suas vozes e fazer, né, um coro internacional para conseguir expor essa ditadura do Brasil. Se for necessário ser preso para fazer isso daí, que seja. Né? Eu sempre falo, né, eu não sou o bambambam, não sou o herói, não. Mas nosso maior exemplo, Jesus Cristo, veio à Terra e foi crucificado. Ele que veio trazendo a verdade. Né? E o que imaginar de nós? Né? Será que nós realmente merecemos buscar por conforto? É uma maneira de ter uma vida cristã? Eu não vejo dessa maneira. Então eles podem tentar, sim, fazer essas atrocidades contra mim, né? A autoridade de fora dos Estados Unidos já estão cientes, e entrar em tribunais internacionais, isso já está sendo feito. Né? O advogado Daniel Silveira entrou na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. A gente teve recentemente a vinda do Pedro Vaca, que é o relator para a liberdade de expressão da OEA, graças a essa pressão que começou lá atrás, há quase 2 anos atrás, com a deputada Carla Zambelli, né, que depois tentou voltar à OEA e estava sem o seu passaporte. Então, tudo isso daí já está acontecendo. O problema é que, na maioria dessas cortes, né, em Haia, na OEA, né, ou em São José, na Costa Rica, na comissão ou na corte, é exigido como requisito você esgotar as vias judiciais normais do país para que daí então, com trânsito em julgado, você recorra a esses tribunais internacionais. Né? Então, vamos ver como é que vai se desenrolar tudo isso. Mais uma vez, eu espero que o Brasil não chegue a esse ponto, mas se chegar, haverá, né, a equiparação oficial do Brasil igual às autoridades da Venezuela, do regime da narcoditadura de Nicolás Maduro.